Fala, turma! Sou Marco Urcílio, sou professor de Física. A aula de hoje é sobre lentes esféricas, tá? Vamos conhecer os tipos de lentes, seu comportamento óptico, sua formação, tá? E bem como sua aplicação no dia a dia, tá certo? Como é que eu aplico essas lentes, tá? Como é que elas se formam, beleza? Vamos começar. Bom, coloquei aqui lentes esféricas e alguns fatos históricos, tá? Isso daí são os fatos mais importantes que a gente tem sobre as lentes, tá? Ó, século 8 a.C., existia um cristal de rocha que tinha uma propriedade de ampliar a imagem, tá certo? Aumentar o tamanho da imagem. E isso chamou a atenção de alguns físicos da época. No século 18, já depois de Cristo, então, esse cristal passou a ter uma, digamos assim, uma aplicação de imediato, que foi justamente onde surgiram os primeiros óculos. Ok, galera? Então, esses são os fatos históricos. Agora, o que é uma lente esférica? Lentes esféricas são lentes que estão associadas a algum tipo de corte, nesse caso, esférica. Esférica, né? O nome já diz, tá certo? Mas elas também podem ser cilíndricas, tá, galera? Então, se preocupe com isso não. Os exemplos tem aqui, ó, aplicações do dia a dia, tá? São vários tipos de lentes. Na prática, ela funciona mais ou menos assim, galera, ó. Eu tenho uma lente de borda grossa, que a gente vai definir daqui a pouco, mais uma lente de borda fina. Juntando essas duas lentes, você vai ter esse tipo de lente aqui, ó. Certo? Então, eu estou fazendo a união entre lentes, tá? Eu estou juntando duas lentes, tá certo? E para juntar, necessita, primeiramente, saber qual tipo de lente, o que é que você quer, beleza? Vamos lá. Nomenclatura. Ó, nomenclatura eu tenho borda fina, tá certo? Que serão as convergentes, e borda grossa, que serão as divergentes mais na frente, tá? Por enquanto, vamos ficar só com bordas finas. Por que borda fina? Porque ela forma um biquinho, ó. Certinho, pessoal? Então, é borda fina. Então, preste atenção. Um macetezinho para vocês. A borda fina. Esse primeiro lado é externo, ok? E esse segundo lado também é externo. Você tem dois lados externos. Quando você tem dois, você tem bi. Primeiro vem o prefixo, que está dizendo o nome do tipo da lente. E segundo vem dizer o formato dessa lente, convexa. Lembra? EX quer dizer externa. Então, toda vez que for biconvexa, você já sabe. Biconvexa, por que biconvexa? Porque é borda fina, tá certo? E ela é externa, tá? A sua refração será feita na parte externa, beleza? A segundo tipo de lente é esse cara aqui, ó. Você olha o que vem da esquerda. Primeiro, nomenclatura da esquerda para a direita. Então, isso daqui é o que, né? Plano, uma lente plana. Então, você coloca plano, convexa. Aqui não é borda fina, porém é a parte externa, tá? Então, primeiro, vem o que vem da esquerda para a direita, beleza? Você não erra nunca nenhuma nomenclatura dessa. Essa outra aqui, ó, o que vem da esquerda, ela é a parte interna. Se a parte interna é côncavo e a parte externa é convexo. Então fica assim, ó, côncavo, convexa. Côncavo porque é interna, convexo porque é a externa, tá certo? Sempre o lado direito é a externa e do lado esquerdo vai vir o que puder. Beleza? Então essas são as lentes de borda fina. Elas serão um futuro estudo para a gente, tá? E lente de borda fina são sempre convergentes. Fechou? Simbora. Bordas grossas agora. A borda é grossa porque essa parte aqui, ó, ela pode ver que ela tem uma espessura maior, tá? Certo? Por isso que é chamada borda grossa, tá? Então, a borda grossa continua o mesmo caminho da outra. Se a primeira é interna e a segunda é interna, então você tem bi. Bi o quê? Quando é interna, espelhada na parte interna, é côncava. Então, bicôncava, tá? Esquerda é o quê? Plano. Direita, interna. Então, plano, côncavo. Aqui vai ficar convexo, côncavo, tá? Beleza, pessoal? Então, convexo, côncavo. Eu tenho uma parte interna
e tem uma parte externa. Então, primeiro vem a externa, depois vem a interna. Beleza? Então, esses são os tipos de lentes, tá? Bom, comportamento óptico. Agora vem o que a gente falou anteriormente, tá? Então, comportamento óptico vai dizer que os tipos da lentes, ou seja, eu tenho lentes convergentes. O que são lentes convergentes? São lentes que os raios de luz, quando incidem, tá? Sobre o eixo principal, eles vão convergir para um certo ponto. E esse ponto é chamado de foco, tá? Isso só ocorre com as bordas finas. Certinho, pessoal? Então, quando você ouvir falar convergente, que vem inúmeros raios de luzes e vão convergir em um só ponto, tá certo? Em um só local, beleza? A sua forma geométrica vai ser assim, quando a gente começar os desenhos. Então, borda fina, tá certo? Essa setinha para cima. Indica dizer lente convergente, borda fina, beleza? Ok, galera? O foco dela é sempre real, tranquilo aí, né? Foi. E aí você tem também as lentes divergentes, tá? Olha, quando a gente estudamos no começo do ano a parte de raios convergentes, raios divergentes, é para isso. Convergente quando converge, quando vai todos em um só ponto. E divergente quando sai de um ponto e se espalha. Vai para todos os pontos quaisquer, tá certo, pessoal? Então, essa é a lente chamada divergente, tá? Então, eu tenho vários raios paralelos incididos sobre a lente e eles sofrem uma chamada dupla refração e se espalham, certo? Ok, pessoal? Então, beleza, tá? Essa parte prolongada aqui é porque todo raio de luz que vem paralelo, ele tem que passar sobre o foco. Então, por isso que eu prolongo ele, para ele tocar o foco. E toda vez que esse raio é formado por prolongamentos, a imagem, quer dizer que o foco é o quê? É virtual. Foco virtual é uma característica de lentes divergentes, tá? Divergente é borda grossa. Se é borda grossa, a setinha agora mudou de sentido. A setinha agora é apontada para baixo. Ao invés de ir para cima, é para baixo. Tá para cima, agora vai para baixo, tá certo? Você inverte o formato da setinha, beleza? Ok? Vamos lá. Na prática funciona assim, ó. Vem um raio incidente, toca na lente. Se ela é convergente, é borda fina, o que é que acontece? Eles vão convergir em um único ponto, certo? Esse ponto aqui, ó, pontinho A. Se é borda grossa, o que é que acontece? Eles vão se espalhar. Então, essa setinha que eu botei para cá é para prolongar, porque eles têm que se encontrar em um ponto, não é isso? Então, a imagem é formada aqui. Pontinho A. Beleza, galera? Então, aqui eu tenho lente convergente e lente divergente. Agora, preste atenção. Isso que eu vou falar agora para vocês, tá? Na prática funciona assim. Ou seja, eu estou no meio mais refringente, lente mais refringente que o meio. Ou seja, eu estou no ar. Beleza? Então, quando a gente está com o nosso óculos, por exemplo, nosso óculos é para miopia. Miopia é dificuldade para ver de longe, né? Tá certo? E você está no ar. Então, você vai sanar essa dificuldade, tá? Agora, quando você está com esse óculos e que vai para outro meio, olha, o meio mais denso, o meio mais pesado, o meio diferente da lente, o que é que acontece? Acontece esse comportamento que a gente vai ver aqui. Então, se você vai dentro da água com óculos de miopia, ele não serve para miopia. Uma prática funciona assim, tá? Então, uma observação para vocês é o seguinte. Então, se eu estou no meio menos refringente, se a lente é menos refringente que o meio, tá certo? Menos refringente, menos denso, menos pesado, então o que é que acontece? As lentes de borda fina passam a ter um comportamento de lentes divergentes. E as de borda grossa, ela passa a ter o comportamento convergente. Aí você lembra do óculos de miopia, vê de longe. Se eu coloco dentro da água, eu vou ter essa dificuldade. Ele não vai assinar a minha dificuldade. Por quê? Aquela lente deixou de ser lente para ver de longe e transformou-se em outro tipo de lente, tá certo? Por exemplo, lente de miopia é a chamada lente divergente. Tá? Divergente é para assinar miopia. Então, se a divergente é para miopia, então o que é que acontece? Quando eu estou dentro da água, ela não vai sanar minha miopia, tá certo? Então preste atenção. Se colocar uma lente em um meio
com maior refringência. Refringência quer dizer mais denso, mais pesado, tá? Estas mudam o tipo. A borda fina fica divergente e borda grossa fica convergente. Pessoal, espero que esteja claro aí, tá? Tá beleza? Vamos lá. Propriedades dos raios notáveis, tá? Essa propriedade é bastante interessante para a gente, tá certo? Porque são esses raios notáveis que a gente vai fazer desenhos, tá? Então, eu coloquei 3 raios notáveis aqui para vocês, ó. O primeiro, ele incide paralelo. Agora, ele não bate e volta mais, não. Ele vai passar. Então, ele passa sobre o foco. O segundo raio, ele vem sobre o foco, bate na lente e vai paralelo, tá certo? Olha, para você ter uma ideia, são inúmeros raios que passam por aqui, mas eu só estou pegando os principais, tá? Só são esses 3 principais. Outro raio notável, ele incide sobre o centro óptico e vai refratar sobre o centro óptico. Ok, galera? Beleza? Pessoal, vamos lá. Então, a partir de agora é o comportamento óptico, tá? Vamos ver as principais características dos raios notáveis, beleza? Existe um macete para isso aí, tá? E macete é esse, Marcos? Ó, eu desenhei aqui, fiz um tipo plano cartesiano e lentes convergentes é borda fina, então setinha para cima, ó. Setinha para cima, tá? Nesse caso, você vai pegar o seguinte, o primeiro raio notável. Ah, outra coisa. Esse cara aqui, ó, é o centro óptico. F0. F0 quer dizer é o foco. A0, ponto antiprincipal, tá? Nesses 2 casos aqui é 0 porque o raio de luz vai entrar. E aqui não tem 0 porque ele vai sair. Certo, pessoal? Tranquilo, né? Então vamos lá. Primeiro raio notável é o seguinte: ele vem paralelo ao eixo principal, bate aqui, ó, na lente. Antigamente no espelho, ele voltava pelo foco, agora não. Ele vai incidir em cima do foco. Certinho, povo? Então o raio notável vem pelo eixo principal e incide sobre o foco, tá? Tá certo? Vamos ver outro caso aqui, o segundo caso. Esse segundo caso, ele vem pelo centro óptico, tá? Segundo caso, vem pelo centro óptico e vai refratar sobre o centro óptico. Ó, ele bate no centro óptico e refrata sobre o centro óptico, tá certo? O último caso é o seguinte. Lembra que eu disse incide no foco? Vai paralelo, pronto, é isso aí, ó. Ele incide aqui, ó, no foco, ele toca em cima do foco e ele vai aqui paralelo, certo? Então, pessoal, você tem esses 3 raios notáveis, tá? Para a gente fazer o desenho das lentes esféricas perfeitas. Beleza, galera? Ok? Então, pessoal, agora vamos ver o comportamento da lente divergente, tá? Então, preste atenção. Divergente, ela vai bater e vai divergir, vai se espalhar, tá certo? No momento que ela sobe, eu vou pontilhar, fazer aqui o prolongamento para ele tocar no foco. Se vem paralelo, primeiro raio, ele tem que passar pelo foco, certo? Segundo raio notável, incide sobre o foco e vai paralelo. Como esse raio não vai passar aqui no foco, então eu prolongo ele, porque lembre-se, ele bate e passa, ele não volta, tá? E o terceiro raio notável incide sobre o centro óptico e vai refratar sobre o mesmo centro óptico. Certinho, pessoal? Então, tranquilo demais isso aí, né? Vamos lá, pessoal. Então, agora é lentes divergentes, tá? Lembre-se do macete, ou seja, vem paralelo, passa pelo foco. Vem pelo foco, vai paralelo. Toca no centro óptico, refrata no centro óptico, beleza? Vamos ver como fica na prática? Então, nesse caso, como é divergente, ele vai se espalhar, tá? Então, ele vai divergir. Porém, ele tem que passar sobre o foco, ó. O comportamento desse raio é esse aqui, ó. Ele sobe. Então você prolonga. Na refração dele você prolonga. Olha que coisa linda. Tá vendo? Ele bateu na lente e subiu. O prolongamento do raio refratado é que tem que seguir sobre o foco. Beleza? Esse é o primeiro. Vamos para o segundo. O segundo raio notável,
ele vai tocar no centro óptico e vai refratar sobre o centro óptico, certo, pessoal? Colocando os elementos aqui, ó, que são os mesmos, inclusive, ó, ponto antiprincipal, foco, tá certo? E centro óptico. Lembre-se que aqui é onde o raio vai entrar e o outro lado é onde ele vai sair, ó. A0 quer dizer entra, tá? E o A final, o A sem nenhuma letrinha embaixo, quer dizer que ele sai, tá certo? Então agora ele vai vir sobre o foco, ele vai incidir sobre o foco e vai refratar de forma paralela. Ele vem sobre o foco, bate na lente e vai o que? Paralelo, certo? Então, professor, então o que faltar você vai prolongar, tá certo? Então aqui você prolonga, tá? Esse raio notávelzinho, ó. Prolonguei, bênção, tá bom, galera? Então esse é o primeiro caso e esse é o segundo caso. Terceiro e último caso, ele incide no centro óptico e refrata sobre o centro óptico mesmo, tá? É igual. Agora preste atenção no truque. Quando a gente for construir a imagem dos espelhos, das lentes, então você vai ter que fazer o seguinte, você vai pegar só dois. Eu sei que passa números, só serve dois, tá? Beleza? Pronto, vamos lá. Então a partir de agora, pessoal, vamos começar a formação da imagem de uma lente esférica, tá? A primeira lente que eu vou pegar é a chamada lente divergente, a borda grossa. A borda grossa só tem um caso, tá? Não tem vários casos não. Olha, eu coloquei o objeto, essa setinha, antes do ponto principal, mas ela pode estar entre o ponto principal e o foco, entre o foco e o centro óptico, aonde ela estiver, tá certo? Eu vou pegar dois raios notáveis daqueles que estudamos, só dois. Eu vou pegar o primeiro, o mais simples, jogue fácil, galera. Primeiro, ó, vem paralelo, toca na lente e você sabe que ela vai subir, né? Isso, ela vai se espalhar, ela vai divergir, tá? Porém, ela tem que passar sobre o foco, porque ela saiu paralelo. Toda vez que esse raio notável passa paralelo, ele toca no centro óptico, tá certo? Quando ele tocar no centro óptico, ele vai refratar aonde você pontilha em cima do foco. O segundo raio notável, você pega esse aqui, ó. Ele incide no centro óptico, que é o mais fácil. Pode pegar qualquer um, tá? Eu pego esse mais fácil. Incide no centro óptico, refrata sobre o centro óptico. Então ele toca no centro óptico e refrata sobre o centro óptico. Certo? Então esse é o segundo raio notável. E a imagem vai ser formada aqui, ó. Olha para cá, galera. A imagem é formada quando esses dois raios notáveis se encontram, tá? Os dois raios notáveis se encontrando, você bingo, formação da imagem, tá? Então nesse caso você tem a imagem, tem algumas características, tá certo? Olha para cá. A setinha formada. Como ele está acima do eixo, a setinha para cima, tá? Se estiver abaixo do eixo, para. Bom? Então as características primeiro, ela é virtual, é imagem virtual. Por que ela é virtual? Porque ela é formada a partir dos prolongamentos dos raios notáveis, tá? Segundo, ela é direita. Ela vai ser direita toda vez que ela estiver acima do eixo, tá? Na parte de cima. Quando esses raios se encontrarem aqui embaixo, ela vai ser sempre invertida, tá? E ela vai ser menor, tamanho menor que o objeto, tá certo, pessoal? Um exemplo disso aqui, clássico, são aquelas lentes, por exemplo, para corrigir miopia, a correção de miopia. Além da correção de miopia, você tem as lunetas e os binóculos. Também ele desempenha essa mesma função, tá certo? Ok, galera? Beleza? Bom, agora é o comportamento das lentes convergentes, tá? Então, lentes convergentes, vamos ter 5 casos. Nos 5 casos, por quê? Porque cada localização aqui vai me dar um exemplo, tá? Então, o primeiro caso é esse aqui, ó. O objeto está antes do ponto antiprincipal aqui, ó. Antes de A0, antes. Dois raios notáveis, pessoal. Você vai pegar dois só. O primeiro, ele vem paralelo. Agora lembre-se que lentes convergentes, tá? Ele vai passar em cima do foco. Ele não vai se espalhar, ele vai convergir, tá? Ele vai unir um pouquinho aqui, ó. Então,
vem pelo eixo principal, incide no foco. Primeiro raio notável. Coloca aí o primeiro. O segundo raio notável é isso aqui, ó. Ele vem pelo centro óptico e refrata sobre o centro óptico. Esse cara aqui, ó. Ele vem em cima do centro óptico e refrata no centro óptico, certo? Quando esses dois raios se encontram aqui, ó, epa, formou a imagem, tá? Nessa formação da imagem, você observa, se ela está abaixo do eixo, então a setinha agora, ó, é de cabeça para baixo, certo? Setinha de cabeça para baixo. Bom, a segunda característica é que toda vez que ele não tiver prolongamentos, ele vai ser real. Imagem real, imagem invertida, e essa imagem vai ser menor, tá certo? Então você tem imagem real invertida menor. Onde é que eu observo isso? O exemplo do dia a dia. Me dá exemplo, Marcos. Vamos lá, a máquina fotográfica também tem isso. A máquina fotográfica, e o olho humano. Isso, o olho humano tem isso aí, galera. O olho humano, certo? Você vê desse mesmo jeito, ou seja, a imagem é menor e invertida, beleza? Pronto, o objeto agora, galera, é o segundo caso. O objeto agora está em cima do centro óptico. É lente convergente, tá? Então, o babado é o mesmo. Vai paralelo, vou fazer um de preto ou de azulzinho, ó. Incide paralelo e refrata. Incide paralelo e ele refrata em cima do foco, certo? Vai paralelo, passa pelo foco. O segundo raio notável é esse cara aqui, ó. Segundo raio notável, ele vai incidir sobre o centro óptico. Ó, ele vai incidir sobre o centro óptico, vai sobre o centro óptico e vai refratar sobre o centro óptico, tá certo? Esse aqui é o segundo caso. E a imagem formada, ela vai ser aqui, ó. Aí você observa, a altura desse cara, ó, esse cara tem aproximadamente 14 centímetros e essa altura aqui também, ó, aproximadamente 14 centímetros, tá? Então, nesse caso, a setinha formada é aqui, ó. Certo, pessoal? E a setinha formada aqui, você observa o seguinte: quais são as características da setinha formada? Isso, vamos lá, coloca aí. Ela vai ser real, porque não há prolongamentos. Ela vai ser invertida, porque ela está de cabeça para baixo, ela está abaixo do eixo. E ela vai ser de mesmo tamanho. E dá mesmo tamanho mesmo. Tá certo? Não vai dar nem maior nem menor. Sem 14 ali, 14 aqui, tá? Tá certo? Tá ok, pessoal? Aonde é que é o exemplo disso aqui? O exemplo clássico disso aqui são nas filmadoras. Filmadora. Certinho, beleza? Segundo caso, ok? Vamos lá, terceiro. Então, vamos lá, terceiro caso. Terceiro caso agora, o objeto está entre o ponto principal e o foco. Quando ele estiver antes, você observa que a imagem foi menor. Quando ele estava em cima, a imagem foi mesmo tamanho. E agora vamos observar quais são as características, tá? É o mesmo esquema, galera. Ó. Vem paralelo, incide em cima do foco, passa em cima do foquinho. Esse outro, ele vem pelo centro óptico. Ó, não tem para onde dar errado, não tem como dar errado não, pessoal. Vem pelo centro óptico, refrata sobre o centro óptico. E a imagem é formada, ó, quando o azulzinho e o pretinho se encontram, tá? Quando os raios se contraem, você tem a formação da imagem. Então a imagem é formada aqui, ó. Observa o tamanho dela. Ela é maior ou menor? Maior, né? Ela é maior, ela é real, característica real, maior e invertida. Observe que sempre que for real, toda vez que for real, ela vai ser automaticamente invertida. Toda vez, tá? Foi real, invertida, tá certo?
Me dá um exemplo aqui no dia a dia. Onde é que eu encontro esse tipo de lente? Esse tipo de lente geralmente você encontra em projetores de imagem e máquinas de xerox. Tá certo, galera? Beleza? Ok? Pronto. Quarto caso, pessoal. Observe que o objeto está em cima do foco. Se ele estiver em cima do foco, ótimo. Você faz o desenho. Incide paralelo ao eixo principal, refrata em cima do foco. Tá certo? Ele vai ter a refraçãozinha, a lente bate, o raio bate e passa. Incidiu paralelo, refratou no centro óptico. O segundo raio que você vai pegar é esse cara aqui, incide sobre o centro óptico, incide sobre o centro óptico e refrata sobre o centro óptico. Tá certo? Você observa que mesmo eu prolongando esse cara aqui, ele vai para o infinito, prolonga desse cara aqui tende ao infinito. E nesses dois casos aqui, esses dois raios, eles são considerados paralelos. Se esses raios são paralelos, você não tem um encontro entre os dois, tá? Se eles não se encontram, quer dizer que não formam a imagem. Ou seja, a característica, a imagem é imprópria. Por que ela é imprópria? Porque você não tem formação da imagem, tá? Então, são dois raios paralelos. Se são dois raios paralelos, não formam a imagem, porque eles não se cruzam, não é verdade? Tá? Me dá um exemplo mais do dia a dia, um exemplo clássico, aquele bate-olho fez. Microscópio, galera. Microscópio. Os microscópiozinhos, tá? Todo microscópio, eles são paralelos os raios, tá certo? Então, um exemplo clássico é esse, tá? Aqui do ladinho, rapidinho, vamos fazer logo o quinto caso, tá bom? Quinto e último caso é o seguinte. Ele está entre o foco e o centro óptico. Galera, preste atenção. Entre o foco e o centro óptico. Então, o que é que acontece? Ele vai incidir paralelo e vai refratar em cima do foco. Refratou em cima do foco. Incide paralelo, passa pelo foco. Incide no centro óptico. Olha para cá, pessoal. Incide no centro óptico. Tocou no centro óptico. Refratou sobre o centro óptico. Certo? Observe o seguinte, eu tenho dois raios notáveis aqui. Eles não se encontram aqui para baixo. Mas se você prolongar esses dois raios notáveis aqui para cima, você dá uma prolongadazinha rapidinho. Você prolonga um pouquinho ele, Quando você prolongar o primeiro e prolongar o outro, prolongou o primeiro, prolongou o segundo, vocês vão ver que um dia eles vão se encontrar, tá certo? Quando eles se encontrarem, você vai ter, sua imagem formada aqui. Certinho, pessoal? Olha a imagem formada aqui, Ok, garotada? Então, essa imagem formada, ela segue algumas características, tá? A primeira, ela é virtual, a gente já aprendeu porque é virtual, porque ela é formada a partir de prolongamentos, tá? Ela vai ser direita, e ela vai ser maior que o objeto, certo, pessoal? Um exemplo clássico do dia a dia é esse cara, lupa. A lupa serve para isso, você coloca a lupona lá para fazer a lente, tá certo? Olha, preste atenção, então o grande macete inicialmente você pega um daqueles três raios notáveis que destacamos e em seguida executa o plano. Beleza, galera? Valeu! Pronto, pessoal. Agora vamos fazer um grande resumão de tudo que a gente viu, tá? Por exemplo, eu vou falar só das lentes convergentes. A divergente só tem aquele caso, ponto final. Aonde você colocar o objeto, vai dar aquilo ali, galera. Não tem o que fazer não na lente divergente não, tá? Agora na convergente, sim. Por exemplo, coloquei o objeto antes do ponto principal. Antes, pontinho 1 aqui, Aí onde é que vai ser a imagem dele formada? Aqui, pontinho 1. Então, antes a imagem vai ser menor. Certo? Antes vai ser menor. Quando ele estiver em cima do ponto principal, o que é que acontece? A imagem dele, olha, pontinho 2. Olha a velhinha aqui acesa, olha a velhinha aqui. Está no mesmo tamanho. Tá certo? Então aqui é igual. Quando ele estiver no pontinho 3, entre o ponto principal e o foco,
Então, ele vai ser maior a sua imagem, ó. Observe que todas elas estão de cabeça para baixo, que está abaixo do eixo X, tá? Quando ele estiver no pontinho 4, galera, pontinho 4 quer dizer em cima do foco. Tudo que tiver em cima do foco, você não vai ver, tá certo? Por que não vai ver? Porque, como vimos anteriormente, a imagem formada, aliás, não forma a imagem, tá? Então, é imprópria, certo? Então, os raios não se cruzam, então não tem imagem, tá? E quando ele estiver entre o foco e o centro óptico, oba, você vai ter uma imagem. Que imagem é essa? Imagem grandona, imagem virtual, ó, de ponto para cima. Toda imagem virtual é imagem de cabeça para cima. Certo, galera? Beleza? Agora vamos fazer uma brincadeirinha, né? Vamos exercitar um pouquinho, tá? Vamos marcar aqui e ver o que a gente aprendeu de tudo isso aí, tá? Então, a primeira questão é o seguinte. Na figura, a imagem livre é observada através de um instrumento óptico. Então, ela será... Pessoal, que instrumento é esse, hein? Esse instrumento é o chamado lupa. E qual a função da lupa? Aumentar, ampliar o tamanho da imagem. Então, toda lupa, se a função dela é aumentar o tamanho da imagem, tá certo? Então, que tipo de lente eu tenho? É lente convergente ou divergente? Isso, acertou quem disse convergente, tá? Se é convergente, então, se é aumentar o tamanho da imagem, então quer dizer que a imagem vai ser sempre virtual. Então, eu vou cortar a letra A e vou cortar a letra D. Pronto. Letra A e D foi embora. Ficou B, C e E. Só com esse toquezinho que eu dei. Agora, eu disse a vocês que a lupa é lente convergente. Então, a letra C vai embora também, ó, porque ele fala aqui que é divergente, tá? Então, ficou só B ou E. Vamos ver a B. Virtual, formada por uma lente convergente, ok, até aqui. Com o objeto, que é o livro, colocado entre o foco do objeto e a lente. Joinha, ó, letra B. Fechou. E o que está errado aqui? É virtual, formado por uma lente convergente, beleza. Com objeto livre, isso. Colocado sobre o foco. Galera, toda vez que vai em cima do foco, não forma a imagem, dá imprópria. Beleza? Vamos à próxima. Considere uma lente de vidro imersa no ar, está representada no esquema. Tá? Ela é uma lente. Pessoal, que tipo de lente é? Primeiro, borda fina. Tá certo? Se é borda fina, então é convergente. Tá certo? Vamos tirar tudo que for aqui. Primeiro aparece o quê? Lembre-se, o lado esquerdo. Quem é o lado esquerdo? O lado esquerdo é interno. Se é interno é côncavo. E o lado direito é externo. Se é externo é convexo. Então essa lente é uma lente tipo côncavo-convexa. Isso, ó. Côncavo-convexa, convexo-côncavo falso. Bicôncavo falso. Biconvexa falso. Convexo, côncavo, tá falso. Ela é côncavo, convexo e é uma lente convergente. Letra C. É facinho, galera. Ó, molezinha, né? 3. A figura a seguir representa um objeto colocado diante de uma lente delgada, tá? De vidro com pontos F1 e F2. O sistema todo está imerso no ar, ou seja, está no meio menos denso, menos refrigerante, então ela vai continuar sendo o que? Divergente. Nessas condições, a imagem do objeto fornecida pela lente é, pessoal, borda grossa, só tem um caminho. Você pode pegar qualquer raio notável, vem um paralelo, ele vai se espalhar, tá certo? Na medida que ele se espalha, ó, ele vai incidir em cima do foco, beleza? Você pega o que toca no centro óptico e que refrata no centro óptico, certo? E aí, quando você tiver esse caso formado, o que é que acontece? Você vai ter a lente formada, tá? Posso fazer até assim, ó. Incide pelo foco, né? Tá certo? Vai paralelo, tá? Então, toda vez que for uma lente vai pelo centro óptico, ó, vou fazer aqui, vai pelo centro óptico, volta pelo centro óptico. Então, a imagem formada é aqui, certinho? Essa imagem formada é aqui, tá? Então, toda vez que for uma lente divergente, a gente já sabe as características. Ela vai ser virtual, porque é formada a partir de prolongamentos.
ela vai ser direita, porque está acima do eixo X, tá? Toda vez que a lente ou a imagem for formada acima do eixo X, ela é direita, e vai ser menor que o objeto. Qual é a letrinha, pessoal? Letra D. Beleza. Primeira de luxo, tá? Então, galera massa, a gente fica por aqui, tá? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima, se Deus nos permitir.